No próximo capítulo da novela A Usurpadora, Carlos Daniel vai salvar Paulina da cadeia e provará que ela é inocente. Isso porque Lalita vai encontrar o diário da Paola com todos os podres dela, principalmente com a ideia da Paola de fazer a Paulina se passar por ela todo esse tempo. Lalita não pensará duas vezes e vai entregar ao Carlos Daniel, que chegará com o diário da Paola e entregará então diante do tribunal. Paulina será absolvida e o juiz declara que ela é inocente. Essa cena vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Isso na fábrica, Rodrigo ficará sabendo que Viviana já recebeu todo o dinheiro que ela tinha para receber, mas que na verdade foi apenas R$1.000, já que ela foi demitida por justa causa. Nesse momento, Verônica fala para ele que ela tem algo muito importante para contar, que é algo maravilhoso. Ele pergunta o que aconteceu. A secretária revela que a dívida que eles tinham com o Douglas do empréstimo que eles tinham que pagar está quitado, pois essa dívida toda agora morreu, e revela que Douglas doou todo esse valor milionário para Paulina e que agora Paulina é completamente milionária e que eles tinham uma dívida com o Douglas, mas que agora a dívida da fábrica é com a Paulina. Rodrigo ficará completamente sem palavras e fala como isso é possível, porque Douglas doou milhões para Paulina, a não ser que ela seja então esposa dele, e escondeu isso de todos. Ele pergunta será que Paulina já sabe disso, e Verônica fala que ela tem certeza que Paulina não é a mulher do Douglas coisa alguma, e que ele apenas doou para ela esse valor, porque ela ajudou ele muito, mas que provavelmente ela não deve saber, mas que cedo ou tarde ela ficará sabendo, pois ela mesma vai avisar. Verônica, feliz da vida, fala que agora que Paulina está completamente milionária, ela conseguirá sair da cadeia, pois certamente ela vai querer ser defendida pelo advogado, pois Edmundo quer defender ela, porém Paulina não quis, mas que agora estando milionária, ela poderá ajudar as pessoas necessitadas, então que provavelmente ela não vai querer ficar presa para sempre e não poderá usar esse dinheiro todo. Mas Rodrigo fala que Paulina é ignorante, já que ela nunca foi rica na vida, nunca teve dinheiro, não está nem aí e nem sabe com que gastar essa fortuna, e que agora é eles que vão usar esse dinheiro enquanto ela não sai da cadeia. E como ela agora herdou esses milhões do Douglas, ela praticamente é a dona da fábrica Bratio, praticamente é dona de 80% e o restante é ele e o Carlos Daniel. Enquanto isso, a secretária da polícia vai entregar alguns documentos que chegou para as detentas. Ela vai entregar então para a carcereira e fala que um documento importante chegou, é para Paulina, e o outro documento é para a irmã da Isabel, que foi libertada por falta de provas. A carcereira ficará feliz e fala que agora finalmente Paulina terá muita paz ali, já que a irmã da Isabel foi livre. Enquanto isso, Paulina vai chegar na sua sala que ela está trabalhando, com algumas caixas com medicamentos. A enfermeira ficará surpresa e pergunta o que é tudo aquilo. Paulina revela que é os medicamentos que deve ter numa sala, numa enfermaria, e que ali não tinha nada. E como as pessoas se machucavam, não tinham nem como fazer um curativo e que agora ali tem tudo. A senhora ficará surpresa. Como que Paulina conseguiu fazer tudo isso, convencer o diretor da cadeia em comprar tudo isso? E questiona se Paulina foi para a cama com ele. Nesse momento, vai chegar então a carcereira e vai entregar a Paulina um documento que chegou para ela. Paulina ficará surpresa. Ela vai então pegar a carta e nesse momento a carcereira avisa que a irmã da Isabel foi liberta e que hoje mesmo Antônia vai sair da cadeia por falta de provas. Paulina ficará contente e fala que sabia que a mulher era inocente, pois ninguém havia sequestrado Carlinhos. Depois Paulina vai ver então o documento que chegou para ela, e ela ficará de boca aberta quando vai ler
que Douglas doou para ela 2 milhões e que agora ela é completamente milionária. Ela vai ler então o documento em voz alta e fala que Paulina agora é dona de 2 milhões de reais e que, portanto, ela está muito rica. As mulheres que estão ali ficarão completamente paralisadas, pois para Paulina herdar assim milhões de um homem, no mínimo ela deve ser esposa dele. Ela fala que não é nada desse tal de Douglas, e que ele era assim, o homem da sua irmã Paola. Ela ficará completamente em choque em saber que Douglas lhe doou mais de 2 milhões de reais e que agora ela é a pessoa mais rica dali da sua cidade. A carcereira fala que agora a Paulina está podre de rica, recebeu essa doação do tal de Douglas e que não faz sentido ela ficar na cadeia e que agora deve aceitar então ser defendida pelo advogado Edmundo, já que ela é inocente. E que caso a irmã dela for condenada, ela tem dinheiro suficiente para tirar Paola da prisão. Mas se como Paola está numa clínica, está cadeirante, ela nunca será presa. Paulina perderá o chão e fala que isso não deve estar acontecendo, pois é um sonho. E a carcereira fala que ainda dá tempo, pois a audiência dela está marcada para daqui a 5 dias e que ela pode chamar o seu advogado para lhe defender. Assim, Paulina será da cadeia em 5 dias no máximo. O juiz pegará o depoimento do Carlinhos. Ele falou com o Carlos Daniel e exigiu que ele trouxesse o filho, pois o que Carlinhos tem a falar pode sim interferir na sentença que ele vai dar a Paulina. O menino está ali para depor então, para falar tudo o que ele sabe. E Carlos Daniel ficará um pouco nervoso quando ele percebe que o menino será interrogado, além de uma mulher que vai perguntar para ele algumas coisas, mas também por um advogado. Mas o juiz garante que ele não precisa ficar preocupado, pois os dois só vão perguntar o que tem que saber, e apenas será algumas perguntas rápidas sobre o dia do sequestro do Carlinhos para saber o que realmente aconteceu com ele. Carlos Daniel fala que ele teme que o menino fique nervoso, porém o juiz fala que ele deve ficar tranquilo, pois será muito breve. Depois, Carlinhos então vai sentar. Ele praticamente será interrogado. A defensora pública então pergunta para ele do que ele se lembra do dia em que ele perdeu a memória. Ela fala para ele como que ele soube que ele foi sequestrado e que não estava mais na sua casa, e que ele percebeu que havia machucado e batido a cabeça. O menino vai contar direitinho como tudo aconteceu e se recorda que ele viu a mãe dele brigando com seu pai e que ela se foi embora muito triste chorando, e que ele pensou em ir atrás dela. Porém, que quando ele estava indo no meio do caminho, a Leda passou com um carro tirando o filhinho dele e acabou batendo no seu braço, e foi aí que ele caiu de um barranco e bateu a cabeça. A mulher pergunta para ele como assim ele bateu a cabeça e depois disso o que aconteceu. Carlinhos revela que depois disso ele se lembra que chegou a Isabel e ajudou ele, levantou ele e falou: "Coitado do menino, vou levar ele para o hospital agora mesmo." Mas que ele se acordou na mesma hora e ela percebeu que ele estava bem e que apenas levou um tombo, mas que ela nem imaginava que ele havia perdido a memória. E que depois disso, ela cuidou dele no barraco onde ela morava, mas vai deixar bem claro que ninguém sequestrou ele. A defensora pergunta se ele conhecia Moacir e Isabel e se junto com essas pessoas estava também a mãe dele. Ele fala que não, pois se a mãe dele estivesse ali com eles, teria levado ele para casa, e que Moacir e Isabel ficaram lá cuidando dele, e que depois que descobriram de onde ele era, quem era sua família, entregaram ele, só isso. E enquanto Carlinhos é ali então interrogado pela mulher, o juiz está ali ouvindo tudo, observando a conversa. Ele fala que Paulina é inocente, pois ela não sequestrou esse menino coisa alguma, pois as provas estão agora concluídas. Carlinhos, ele caiu e apenas foi encontrado pela tal Isabel,
e ela apenas ajudou ele, só isso, e que Paulina não tem nada a ver com essa história. Enquanto isso, Edmundo conversa com a Paulina. Ele fala que ela não tem escolha e que o juiz nomeou ele como advogado para defender ela e que ele será então o seu defensor. Paulina fala que tudo bem, mas pede que ele não fale nada contra sua irmã, pois ela está ali para proteger a Paola, só isso. Mas Edmundo revela que eles têm uma testemunha surpresa e que Paulina nem vai acreditar quem vai depor em favor dela. Ela pergunta quem é, e Edmundo revela que é a Paola, e conta que ela está se recuperando aos poucos, e que já consegue falar, e que agora já sabe que ela vai depor em favor da Paulina. Paulina não entende porque Paola faria uma coisa dessas, sendo que ela é malvada, e nunca faria isso. Mas o advogado fala que foi isso que Carlos Daniel avisou, pois ele conversou com a Paola e que ela falou que ela ia sim depor em favor da Paulina. Ela fala que teme que a irmã queira então defender ela e que Paola acabe na prisão. Mas o advogado fala que Paola não tem por que ficar preocupada com a Paola, se sabe muito bem que tipo de mulher ela é. Obrigou ela a usurpar o seu lugar na mansão por 1 ano e que agora Paulina fica preocupada com ela. Ele avisa que eles devem se preocupar, pois Paola está armando alguma coisa contra Paulina. E é bem provável que ela queira afundar Paulina ainda mais na cadeia. Mas que se isso acontecer, ele não vai permitir, pois Paola vai receber o castigo merecido. Enquanto isso, Carlinhos está sendo então interrogado pela defensora pública. O menino conta bem direitinho que ele se lembra que ele estava saindo de atrás da mãe dele, quando a Leda passou dirigindo o carro, e passou correndo, e viu que era ele, porém não estava nem aí, e acabou atingindo a sua muleta. Assim, ele caiu do barranco. A mulher então vai encerrar as suas perguntas, e Carlinhos fala que a mãe dele é inocente, pois ela jamais cometeu um sequestro, e que não entende como podem prender uma pessoa assim que não cometeu nenhum crime. A mulher percebe que Carlinhos é muito inteligente e fala que ele encerrou as perguntas que ela tinha para ele. Porém, ele será mais esperto e olha para o juiz e fala então que ele encontrou o diário da Paola, da mãe dele, e revela que ele já sabe da verdade, que Paulina está presa porque ela usurpou o lugar da sua mãe por 1 ano, mas que ele no diário da mãe dele conta que Paola obrigou a Paulina a se passar por ela, e que por sinal ela se tornou uma mãe para ele, coisa que Paola nunca foi. O juiz então pegará ali o diário da Paola e vai ler, e ali está a prova que Paulina foi obrigada pela Paola a usurpar o lugar dela. A defensora pública então pergunta ao menino como que ele teve acesso a esse diário. Ele revela que foi empregado da mansão à Lalinha, pois ela encontrou o diário da Paola, entregou para ele e falou que essa era a prova para tirarem Paulina da cadeia, já que ela é inocente. O advogado Edmundo então vai entrar na sala, onde Carlinhos está depondo em favor da Paulina. Ele ficará sabendo do diário em que Carlinhos trouxe, o diário da Paola, onde ali consta todos os crimes dela. Ele descobre nesse momento que o menino já sabe da verdade, que a mãe dele é a Paola e que Paulina, que está presa, é apenas uma inocente, que foi enganada pela mãe dele, Paola. O menino revela então para o advogado Edmundo que ele entregou o diário da mãe dele e que está nas mãos do juiz e que agora já sabem da verdade, que Paulina é inocente. O advogado ficará completamente paralisado diante da genialidade do menino, que está ali sozinho, conseguiu provar a inocência da Paulina. Depois, então, o juiz avisa que chegou mais uma testemunha e que agora sim vai começar a audiência da Paulina e que a próxima testemunha será a Paola, pois ela está disposta em depor em favor da irmã e que ela já vai entrar para depor então e dar a sua opinião e falar o que ela sabe desse caso. O advogado fala que Paulina já está vindo ali para a sala,
aonde vai acontecer então o interrogatório. Carlinhos então vai sair da sala e está muito nervoso. Ele pergunta para o seu pai se agora a Paulina vai sair da cadeia. Carlos Daniel manda ele se acalmar, pois tudo ficará bem, e avisa que logo logo ele vai estar em casa e que lá ele vai depois saber o que aconteceu com a Paulina, se ela vai sair hoje ou daqui a uma semana. E depois que Carlinhos se vai embora, vai chegar ali a Paola junto com a sua enfermeira. A mulher então está pronta para depor, porém Carlos Daniel pensa que ela vai depor em favor da Paulina, mas ela está pronta para depor contra a irmã dela e enfiar ainda mais Paulina na cadeia. E não vai demorar muito, para a sala da audiência vai estar cheia. Todos vão estar lá presentes, principalmente todos os Brátios. Ali está a senhora Piedade furiosa em ver Paola ali numa cadeira de rodas e parece que está fingindo, pois está toda arrumada de roupa vermelha, como se fosse para uma festa. A megera será então preparada para depor e com a sua cadeira de rodas, ela ficará frente a frente com o juiz e vai responder às perguntas que serão feitas. Ali na frente dela vai estar a Paulina. A mocinha está completamente emocionada em ver a sua irmã. Paulina, muito boba, pensa mesmo que Paola vai ajudar ela de alguma forma. Mas quando Paola começará a ser então interrogada, ela vai falar tudo ao contrário. Tudo que ela fez para Paulina, as maldades que ela cometeu e a obrigação que ela fez contra a Paulina, para Paulina se passar por ela na mansão. Ela vai inverter tudo, como se fosse a Paulina que fez tudo isso para ela. E vai então denunciar a Paulina, e ali diante do tribunal, ela vai depor contra a sua irmã. Paulina começará a chorar ao ouvir a sua irmã falando que Paulina obrigou ela a usar o seu lugar na mansão e que mandou Paola se ir embora da mansão. Caso contrário, Paulina ia denunciar ela para o Carlos Daniel mentindo que Paola tinha um amante. Paola vai fingir e fala que nunca teve um amante e que nunca enganou seu marido e que foi obrigada a se ir embora e abandonou ele e a sua família e os seus 2 filhos para que Paulina ficasse na mansão, vivendo a vida dela. Mas se ela não fizesse isso que Paulina ordenou, ela tinha muito medo que Carlos Daniel acreditasse na Paulina. Paulina começará a chorar e nesse exato momento o advogado Edmundo percebe que era isso que ele imaginava, que Paola fosse depor contra a Paulina e não em favor dela, já que ela é uma bandida. Porém, o advogado tem uma carta na manga e o juiz já sabe. Ele então informa para a megera que Carlinhos entregou o diário da Paola ao juiz e que ali consta o plano maquiavélico da Paola, onde ela obrigou a Paulina a usurpar o lugar dela na mansão, e que não foi a Paulina que obrigou a Paola. A megera ficará completamente paralisada diante do que ela está ouvindo. O juiz revela que aquele diário ali está as escritas da Paola e que eles vão fazer um teste para saber se aquela letra realmente é dela. A megera percebe que ela se ferrou, pois foi ali para depor contra a Paulina, mas quem será condenada será ela. Depois, quem será interrogado será o Carlos Daniel. Ele vai depor então em favor da Paulina e vai falar tudo de bom que ela fez para sua família. Ele fala que é injusto, pois foi na casa dele que ela se passou pela Paola, e lá todos foram muito amados e cuidados por ela. E que depois de 1 ano que ela se passou pela Paola, ela só fez coisas boas na sua mansão. Tratou muito bem a todos, curou a vovó Piedade e cuidava das crianças, como Paola nunca fez em toda a sua vida. E que depois que eles descobriram, e todos na mansão ficaram sabendo que ela era a usurpadora Paulina, ninguém quis ficar contra ela, pois ela já tinha cativado o coração de todos. Não era fingimento, era verdade, pois ela se apegou àquela família toda, principalmente com as crianças, e que é por isso que Leda está enciumada, pois ele também está apaixonado pela Paulina.
Carlos Daniel vai deixar bem claro que Paulina ali é inocente, pois foi obrigada pela Paola a se passar por ela, e que essa não foi a intenção da Paulina jamais. Apenas foi obrigada pela Paola e chantageada, só isso. Paulina está ali feliz em ver a forma que Carlos Daniel fala dela muito bem e defendeu ela com unhas e dentes. Leda ficará completamente furiosa em saber que ela conhece Carlos Daniel há mais tempo do que ele conhece a Paulina. E ele já defende a Paulina como se conhecesse ela de muito tempo. Mas o que a vilã não imaginava é que a próxima testemunha seria a favor da Paulina. E seria uma testemunha muito importante. Vai ser o pintor Donato, que vai depor em favor da Paulina e vai depor contra a Paola. Ele vai chegar então na sala e vai começar o seu depoimento. Ele revela que ele era cúmplice da Paola e também era amante dela, e que os dois faziam sim muita coisa errada, e que Paola é uma verdadeira bandida, não presta, e que não entendem porque querem ficar culpando a Paulina, sendo que na verdade ali a Paulina é inocente. Ele vai revelar que Paulina nunca quis se passar pela Paola e que ele sabe da verdade, pois Paola contou tudo para ele, que fingiu que Paulina tinha roubado uma joia dela e chantageou a Paulina para colocar ela na cadeia, e por isso Paulina aceitou, pois era muito ingênua, uma pessoa completamente ignorante, e que Paola se aproveitou disso e colocou Paulina no seu lugar na mansão, mas que essa jamais foi a intenção da Paulina. Leda ficará completamente furiosa em saber que Donato está ali, está ajudando a Paulina e o Carlos Daniel. Carlos Daniel fala para a Vó Piedade que esta era a carta que ele tinha na manga, uma pessoa bem importante que sabe muita coisa sobre a Paola. O juiz então vai parar ali o julgamento e avisa que será adiado agora mais o próximo julgamento para daqui 2 dias e que novamente eles vão ouvir mais testemunhas em favor da Paulina ou contra ela. E vai se passar então alguns dias e chegará o dia do próximo julgamento da Paulina. Ela já imagina que ela será presa e ficará ali por 10 anos. Porém, ela não imaginava que o depoimento do Donato Pintor foi crucial para provar a sua inocência. Pois o delegado vai falar diante de todos que através das provas que ele recebeu em favor da Paulina ou contra ela, deixou provado que Paola ali é a única pessoa errada e que Donato provou que Paola obrigou a Paulina a se passar por ela e que Paulina não tinha intenção jamais de fazer isso. A mocinha então será inocentada ali diante de todos e nem vai acreditar que está livre da prisão. Ela nem consegue respirar, nem consegue acreditar que o juiz decretou então que ela é inocente. Ali também está Moacir e o povo da vila. Eles estão contentes em saber que Paola finalmente agora está livre. E quando o juiz vai declarar Paulina inocente, todos vão comemorar e vão vibrar, felizes da vida, já que Paulina realmente se passou pela Paola, porém não tinha intenções ruins, assim como Leda denunciou e também o Willy. Ela foi declarada inocente e Carlos Daniel ficará feliz da vida assim como todos. Piedade vai comemorar e fala que ela sabia que a justiça seria feita e foi, pois agora Paulina não ficará na prisão. Piedade vai abraçar Paulina e fala que ela sabia que como Paulina tem um bom coração, ela só ia colher coisas boas e que a mocinha merece ser feliz com Carlos Daniel. Paulina agradece por todos estarem ali lutando por ela e torcendo por ela, e que finalmente ela conseguiu a sua liberdade. E nesse momento não vai demorar, pois Carlinhos vai chegar ali para ver a sua mãe. Ele trará então um buquê de flor para Paulina e fala que está muito contente, pois sua mãe não ficará na cadeia longe dele. Paulina fala como que Carlinhos sabia de tudo isso. E como o menino é um gênio, ele fala que ele sabe que Paulina não é sua mãe, mas sim que a mãe dele é Paola, que fugiu. Portanto, que agora a mãe dele é a Paulina e que ele gosta dela como se ela fosse sua mãe, porque ela é mais boazinha para ele do que a mãe dele era de verdade. E depois que Paulina então saiu da prisão,
Todos vão comemorar com ela. Carlos Daniel está ali olhando para ela e pede que Paulina volte a morar na mansão. Mas Carlinhos fala que agora, a partir de hoje, Paulina será a mãe dele, não a Paola, já que a Paola nunca gostou dele como filho e Paulina sempre tratou ele muito bem. Todos ficarão completamente em choque em saber que Carlinhos sabia de tudo, que Paulina não era sua mãe, sim era a Paola. O menino revela que ele ouviu de atrás da porta uma vez Carlos Daniel falando com a Piedade, mas que ele não se importou, pois agora ele sabe que ele ganhou é uma tia, mas que Paulina para ele é sua mãe e sua tia. Rodrigo olha para Paulina e fala que ele está ali muito feliz em ver que ela está livre, e ele tem muito orgulho da sua amiga, e também sua futura cunhada, é claro, se ela voltar com Carlos Daniel, e pergunta para ela se ela está pronta para voltar a trabalhar na fábrica. Porém, Paulina vai falar uma coisa que é muito certa. Ela diz que agora que todos já sabem da verdade, principalmente o Carlinhos, ela não tem mais por que usurpar o lugar da Paola. E a partir de agora, ela terá sua vida como Paulina. E que fala que ela não pode trabalhar numa fábrica como chefe na direção, sendo que ela não tem aonde cair morta. E a profissão dela era cuidadora de idosos, ganhava só um salário mínimo. E que o lugar dela na fábrica, tudo bem que ela pode sim trabalhar ali, mas será uma operária. E vai trabalhar do lado da Viviana, assim como as pobres trabalham.